Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos retomar as nossas exposições matinais aqui no Evangelho de João. Domingo passado nós estávamos aqui comemorando o aniversário da igreja, finalizando a semana teológica, então tivemos a presença do reverendo Robério, né? Veio lá de Feira de Santana pregar aqui. Então, bênção de Deus, tanto na parte da manhã como à noite, né? O reverendo Robério foi um instrumento de Deus. Então, a gente deu essa pausa, né? Mas hoje nós retomamos, tá certo? Então, convido você a ler comigo João 9, do verso 35 até o final do capítulo. Diz assim: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça de Deus para entendermos esse texto, né? E aplicá-lo, acima de tudo, aplicá-lo na nossa vida. A palavra de Deus, ela transforma o coração, a palavra do Senhor restaura a alma, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós acabamos de ler, ó Deus, as Escrituras Sagradas, a Tua palavra. O Teu povo aqui se encontra nesta manhã. Outros irmãos estão nos acompanhando de casa pela transmissão, aqueles que não podem estar aqui. E nós pedimos nesse momento que a Tua palavra seja pregada, que ela possa atingir o nosso coração e que acima de qualquer coisa, ó Deus, se porventura alguém que nos escuta não conhece a Cristo ainda como seu verdadeiro Senhor e Salvador, que a Tua palavra possa penetrar nesse coração, levando vida, transformação e salvação. É a oração que nós a Te fazemos. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, nós temos ao longo já de vários meses meditado aqui todas as manhãs nesse evangelho, né, no Evangelho de João. Lembremos sempre do seu início, um início marcante, onde é posto com todas as letras que Jesus é o Verbo que se fez carne, é o Deus que habitou, que tabernaculou entre nós. Inclusive, um dos objetivos desse evangelho é, de fato, ressaltar esta verdade de Jesus como sendo o Deus que se fez carne. E nós percorremos por esse evangelho várias histórias, vários momentos marcantes, né? Começando ali, tendo um personagem muito importante, João Batista, no início desse evangelho. Mas, obviamente, ele foi aquele que tão somente preparou o caminho para que o Senhor Jesus pudesse, então, estar exercendo o seu ministério de acordo com a vontade de Deus, do Pai. E vemos também nesse Evangelho de João o encontro do Senhor Jesus com algumas personagens, com algumas pessoas, sempre transformando essas vidas. Não é diferente nesse capítulo 9. Na realidade, nós estamos aqui, essa é a terceira mensagem nesse capítulo, né? Nós estamos na reta final, na terceira parte desse encontro marcante que o Senhor Jesus teve com um cego de nascença, que por ele foi curado, aquela famosa cura em que o Senhor Jesus, né, cospe, passa, mistura no lodo, na lama, coloca, unta nos olhos daquele cego e ele se lava no tanque de Siloé e depois ele então tem a sua vista restaurada, totalmente recuperada, ele passa então a enxergar. E só para a gente rememorar
todo esse capítulo 9, logo depois que acontece isso, nós vamos ver esse homem sendo interrogado por alguns religiosos. Ele é levado à sinagoga, provavelmente ali alguns fariseus, alguns saduceus, alguns escribas, aqueles que faziam parte, não é, da elite religiosa naquele momento, naquele contexto, interrogam veementemente aquele homem. Ele diz que havia sido curado. Naquele instante, aqueles homens questionam até se o Senhor Jesus de fato fazia aquela obra vindo da parte de Deus ou se era da parte de Satanás, o diabo, né? Porque ele havia curado aquele homem num sábado, e isso era motivo suficiente para que os religiosos, então, naquele momento, questionassem ao Senhor Jesus. Aquele homem é interrogado, os seus pais são interrogados, aquele interrogatório que claramente tem como objetivo, né, ou dissuadir a pessoa do seu testemunho, ou amedrontá-la diante daquilo que ela estava fazendo. Mas existia um fato, existia uma verdade, existia algo que não podia ser escondido. Aquele homem era cego, e ele diz isso de uma forma assim bem taxativa: antes eu era cego, eu agora posso ver. E não há quem possa conter a verdade dos fatos, não é? Não há quem possa manipular a verdade dos fatos por tanto tempo. O homem sabia que era cego, o milagre foi realizado na sua própria vida. Ele é o testemunho vivo naquele instante do poder exercido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E contra esse fato, não se tinha muito o que argumentar. Será que é ele mesmo? No primeiro momento, lembram? Algumas pessoas, não eram os religiosos ainda, ele era um cego de nascença, conhecido, notório naquele contexto social que ele vivia. E alguns dizem, não, é ele. Outros dizem, não, será que é ele? Talvez seja outro. Ele diz, não, sou eu mesmo. Né? Ele mesmo testificava, eu sou o cego que vocês conheciam, o cego de nascença. Nós não temos o nome deste homem. Né? Os seus acusadores também religiosos o questionavam, até o ponto dele, inclusive, responder assim de uma forma meio mal criada: de novo vocês estão me perguntando, eu não já disse como foi que aconteceu? Vocês querem saber detalhes porque vocês querem seguir ao Senhor Jesus? Né? E nessa terceira parte, meus amados irmãos, nós vamos encontrar mais uma vez o Senhor Jesus transformando e realizando milagres na cura daquele homem. Quando nós pensamos na história desse homem, e aí seja sincero, pense comigo, porque eu também sempre imaginei e pensei nessa história apenas numa perspectiva. Nós sempre lembramos da cura física que aquele homem teve. Ele era cego e agora passou a enxergar. Isso não é pouca coisa. Eu não estou menosprezando a obra que Deus fez na vida daquele homem, sob hipótese nenhuma. Mas, meus amados irmãos, nesse terceiro momento que o Senhor Jesus volta a se encontrar com aquele homem, os irmãos vão perceber, não sei se vocês estão lembrados do texto, que o Senhor Jesus cura aquele homem, as pessoas o questionam, quem foi que curou e tal? Diz, Jesus, cadê? Não sei onde ele está. É como se ele tivesse tido um encontro com o Senhor Jesus, tivesse momentaneamente se separado. Ele é chamado pelos religiosos, os irmãos estão desenhando todo momento na mente, né? E lá ele é interrogado pelos religiosos, e aqui ele volta a se encontrar com o Senhor Jesus. E a sua vida continua sendo transformada pelo Senhor Jesus. E agora nós não vamos aqui enxergar, perceber e saber, né, do Senhor Jesus, do Mestre, agora transformando fisicamente aquele homem. O Senhor Jesus vai tratar agora de outra cegueira, que é talvez mais importante e mais danosa do que a primeira, sem desmerecer, sob hipótese nenhuma, a situação daquele homem que vivia à margem da sociedade. Sequer talvez conseguia um trabalho. Na realidade, o texto diz que ele vivia esmolando, ou seja, ele vivia da ajuda que as pessoas davam pela sua deficiência visual, pela sua condição, que trazia consigo também mazelas sociais à sua vida. Mas o Senhor Jesus agora vai tratar de uma outra cegueira, a cegueira espiritual. E muitas vezes nós não
nos atentamos para esse ponto do texto. Como eu falei, nós olhamos para esse texto e pensamos e olhamos e enxergamos muito a questão da cura miraculosa, né? Na palavra do próprio homem curado, ele diz, olha, desde que o mundo foi criado, não se tem notícia que um cego de nascença tenha sido curado. Dizendo ensinando inclusive para os religiosos, como se ele dissesse, olha, é a primeira vez que isso acontece. Então, o milagre do Senhor Jesus não foi coisa pouca, mostra todo o seu poder, toda a sua glória ali, também nos é apresentada. Mas o Senhor Jesus vai tratar de outra cegueira, a cegueira espiritual. E como todo mundo está me enxergando hoje, alguns com óculos, outros sem óculos, alguns com mais grau, outros com menos grau, não é? Ninguém aqui tem o primeiro problema daquele homem. Os irmãos que estão nos assistindo de casa não têm o problema que aquele homem tinha, a cegueira, a deficiência visual. Mas e como anda a nossa vida espiritual? Porque o ser humano, ele é completo, não é? Ele é corpo e alma, ele é total. E, meus amados irmãos, o que nós aprendemos é que Cristo, ele sempre trata do ser humano de forma completa. Ele não deixa nenhuma parte a desejar. E eu queria que você voltasse, permanecesse com sua Bíblia aberta. Nós vamos tentar destrinchar aqui esses versículos depois desse pequeno contexto que nós trouxemos para os irmãos introdutório. O Senhor Jesus, então, verso 35, ouviu que eles tinham expulsado aquele homem, expulsado da sinagoga. E olha, expulsado da sinagoga é uma coisa muito séria no contexto à época. A sinagoga, o templo, o ajuntamento religioso, para além da religião, era aquilo que dava o suporte social para as pessoas, não é? É como se você estivesse sendo excluído da própria sociedade, do próprio convívio de muitas pessoas. O Senhor Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. E o Senhor Jesus volta a encontrar-se com aquele homem. E aí é o momento em que agora a cegueira espiritual começa a ser tratada. Agora é o momento em que a cegueira espiritual recebe a cura. E o primeiro ponto que eu destaco é justamente esse. Tem cura para a cegueira espiritual. Tem cura. Não é um mal irremediável. Não é um mal incurável, né? Meus amados irmãos, essa é uma verdade que também salta diante de todos nós nessa história. Agora, antes de chegarmos na cura, é importante que a gente entenda uma outra verdade. Essa é uma realidade que atinge a todos os homens. A todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós nascemos espiritualmente mortos. Nós nascemos espiritualmente cegos. A cegueira espiritual, irmãos, é a incredulidade. A cegueira espiritual é a separação espiritual entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem. Esse é um flagelo que atinge toda a humanidade desde o dia em que o homem, quando o livre-arbítrio tinha, decidiu pecar, se rebelar contra o Senhor, desobedecer à vontade de Deus. E aí, depois desse momento, toda a humanidade encontra-se sob a ira de Deus. Nós estamos em pecados, nós estamos mortos, nós estamos cegos espiritualmente. E como cegos espirituais, nós carecemos da cura divina, nós carecemos da ação de Deus na nossa vida. Nós não podemos fugir, meus amados irmãos, desta realidade, porque ela, de fato, se apresenta diante de nós. Pastor, o senhor poderia tentar mostrar e comprovar que todos nós nascemos assim, somos cegos? Será que essa é uma realidade que atinge a todos nós? Eu queria só ver algumas nuances desse texto. Obviamente sempre colocando no contexto, tá certo? Obviamente sempre aplicando aqui principalmente essa relação de Jesus com esses fariseus, do Senhor Jesus com esses religiosos, não é? Veja, irmãos, lá mais para o final do texto, né, o Senhor Jesus diz assim, olha, eu vim ao mundo, né,
eu vou voltar, tá certo? Mas só para a gente entender. Eu vou voltar para os versos anteriores. Eu vim a este mundo, estou lendo 39, para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Antes de explicar essa afirmação do Senhor Jesus, eu quero focar justamente aí no verso 40. Aí o verso 40 diz assim: alguns fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Sabe o que é interessante? Eu não sei se você observou. O que é que esses fariseus estavam fazendo perto do Senhor Jesus? Eles odiavam o Senhor Jesus. Mas, na realidade, quando nós regressa aí os capítulos anteriores de João, nós vamos ver que esses religiosos estavam na cola do Senhor Jesus. Mas não era com o objetivo de segui-lo, não era com o objetivo de por ele serem abençoados. Eles estavam na cola do Senhor Jesus porque eles sempre queriam pegar o Senhor Jesus em contradição. Lembra da mulher adúltera, tá? Os capítulos anteriores. Qual a intenção deles quando eles levaram aquela mulher adúltera? Colocar Jesus no canto da parede. Na realidade, o início dessa história já mostra isso. Volta os versículos anteriores. Os primeiros versículos aí. Versículo 1 do capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Veja, é uma pergunta teológica. Obviamente que aqui está falando que foram os discípulos que fizeram essa pergunta, mas eu não duvido nada que, influenciados por esses religiosos que estavam a todo momento perto do Senhor Jesus. Mas o objetivo não era seguir o Senhor Jesus. E aí, meus amados irmãos, aqui a gente começa a perceber o significado dessa cegueira espiritual. São pessoas que estão fisicamente perto, mas espiritualmente longe. São pessoas que estão próximas do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo que estão próximas do Senhor Jesus, estão distantes do Senhor Jesus, no sentido de não compreender quem é o Senhor Jesus, o que Ele veio fazer aqui na terra. Compreender que Ele é o Verbo que se fez carne. Compreender que Ele é a luz do mundo. Para além disso, nós estamos falando de homens letrados. Nós estamos falando de escribas que copiavam as Escrituras. Nós estamos falando de homens que conheciam. E mais uma vez salta aqui diante de nós o significado dessa cegueira espiritual. Eles estão perto e ao mesmo tempo estão longe. Eles conhecem, mas ao mesmo tempo não compreendem. Provavelmente, todos aqui já ouviram falar que o Senhor Jesus é o Salvador. Você provavelmente conhece alguém que você já disse isso e a pessoa já ouviu isso e ela conhece minimamente as verdades da Bíblia. Eu conheço pessoas que, por exemplo, foram criados no lar evangélico. Eu conheço pessoas que passaram a sua vida no departamento infantil, cresceram com os adolescentes na igreja, com os jovens na igreja, ouvindo as mensagens, aprendendo sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento, conhece a história de Moisés, conhece a história de Abraão, conhece a história de Davi, conhece a história do Senhor Jesus, dos apóstolos, de Paulo, já foram apresentados ao Evangelho, tem o conhecimento, vamos dizer assim, da letra. Mas aquele que é cego, espiritualmente cego, ele pode até conhecer a letra, mas ele ainda não compreendeu que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Os irmãos compreendem a diferença? Eram homens que estavam, estavam perto do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus diz: olha, eu vim para que os que vejam não vejam mais e os que não viam, vejam. Obviamente, vamos tentar entender isso. No primeiro momento parece uma palavra meio confusa, mas eles compreenderam que o Senhor Jesus os estava acusando justamente dizendo isso: olha, vocês estão perto, vocês enxergam, e aquele homem não enxergava, enxerga no sentido de vocês estão vendo o milagre, vocês estão vendo o Senhor Jesus, vocês estão do lado do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo vocês estão longe. Mas ao mesmo tempo vocês não conseguem compreender
A cegueira espiritual, ela se dá exatamente nesse contexto. Eu vejo, mas não enxergo. Eu estou perto, mas estou longe. Eu conheço, mas não compreendo. É algo superficial. É algo que não foi internalizado. Porque quando nós falamos de cegueira espiritual, nós estamos falando de incredulidade. Nós estamos falando de algo que não está no exterior. O problema exterior daquele homem, a cegueira física, fora curado. Esse era um problema que não era mais problema na vida dele. Como não é problema para nenhum de nós. Mas todo ser humano tem um problema, o problema da incredulidade. O problema da cegueira espiritual, esse é um problema que acomete a todos nós. Muitas vezes estamos perto, mas estamos longe. Muitas vezes nós conhecemos a linguagem evangélica, não é? O evangélico tem a linguagem, aí varão, oi vaso, não tem uns negócios assim? Que quem não é do meio não entende nada. Esses dias eu estava vendo até lógico que é brincadeira, esses memes de internet, né? A forma como um crente, né, ele, entre aspas, aqui vai xingar alguém com raiva, né? Ô, jumenta de Balaão. Aí até o xingamento ô fariseu, né? É nesses termos. Quem não é do meio, quem não é da tribo, não vai entender muita coisa, não. Então tem gente que tem um trejeito, que tem a fala, não é? Que veste a roupa, que anda com a Bíblia do jovem abençoado, a Bíblia da mulher vitoriosa, a Bíblia do homem superpoderoso. Não tem Bíblia para tudo? Eu conheço tudo, eu sei esse negócio tudo. Eu sei falar, eu sei fazer isso, eu sei aquilo outro. Mas a pergunta é, você conhece Jesus? Você foi por Ele transformado? De fato, essa é uma experiência que você internalizou, que transformou o seu coração? A cegueira espiritual, meus amados irmãos, acomete a todos nós. Mas aí eu volto para aquilo que eu disse, ela tem cura. Como toda e qualquer doença, como toda e qualquer enfermidade, e essa como sendo a maior enfermidade ou a maior doença, se é que eu posso assim chamar, que acomete o ser humano, a incredulidade, a falta de Deus, a falta de salvação, ela tem cura. E a cura está na resposta à pergunta que o Senhor Jesus fez a esse homem. Veja que coisa interessante, eu não sei você, talvez, se fosse eu, acompanha aí de novo, verso 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Eles quem? Os religiosos. Jesus ouviu a história que tinha acontecido, depois vocês leiam aí os versículos anteriores. A abordagem, o interrogatório, ao homem curado, né, ao cego curado, aos seus pais. Jesus ouviu falar de tudo aquilo. Veja, se eu encontro de novo aquele homem, provavelmente, sabe qual seria a minha pergunta? Rapaz, me conta aí, como é que foi esse negócio lá no templo? Rapaz, como é que foi essa tua inquirição aí pelos fariseus? Me conta todos os detalhes. Eu quero saber de absolutamente tudo. Como é que você está? E aí, você ficou abalado com isso? Talvez não fosse essa a nossa abordagem. Eu quero saber o que entendeu. Eu quero conversar com esse cego. Qual foi o impacto que a abordagem dos fariseus, dos religiosos, causou na sua vida, meu irmão? Eu estou preocupado com você. Me conte todos os detalhes. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que a gente às vezes vê o superficial. A gente vê o periférico. O Senhor Jesus vai no âmago, no cerne. Qual é a pergunta que ele fez àquele homem? Ele perguntou se o homem estava bem ou se estava mal. Ele perguntou como é que foi a experiência lá com os religiosos. Ele perguntou se ele ficou magoado com as perguntas que fizeram, porque, sei lá, principalmente numa sociedade do direito como nós vivemos, cheio de gente mimimi, como nós costumamos falar, às vezes a gente fica até preocupado como é que fala. Hoje em dia, uma fala atravessada acabou o mundo. Você é desempregado, você tem comércio, fecha o seu comércio, perde cliente, você está com sua vida destruída, sei lá mais o quê.
Tem algumas pessoas aí que tem que ter muita força para não atentarem contra a própria vida, tal uma enxurrada, às vezes, dessa prática do cancelamento, né? O termo da moda dos nossos dias. Então, talvez no contexto, principalmente que a gente está vivendo, a nossa preocupação seria essa: rapaz, e aí, como é que tu tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Não. Verso 35 ainda, finalzinho. Qual foi a pergunta que Jesus fez àquele homem? Você crê no Filho do Homem? Essa é a pergunta que importa. Não tem outra pergunta que importa mais do que essa. Essa é a pergunta que cura a cegueira espiritual. Não tem outra. Vamos fazer a anamnese, né, que chama? Vamos fazer o histórico. Comece o histórico fazendo a pergunta mais importante que precisa ser feita. Comece tocando no ponto que precisa ser tocado. Você crê no Filho do Homem? A expressão Filho do Homem aqui, obviamente, se refere ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Lembre-se do Evangelho de João, e tabernaculou entre nós. O que era e que estava desde o princípio, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Você crê nele? Essa pergunta, ela reverbera ao longo de 2000 anos, e ela chega a Maceió no dia 31 de outubro, às 9h50, mais ou menos, da manhã. A minha vida, a sua vida, ao meu coração e ao seu coração. Você crê no Filho do Homem? Porque a cura da cegueira espiritual está na resposta que nós daremos a essa pergunta. Somente Cristo, uma das bandeiras da Reforma Protestante. Somente a fé, você crê. Crer é fé. Pistóis, não é? Ele respondeu. Veja, ele estava ainda nesse processo de cura espiritual, compreendendo as coisas, entendendo as coisas. Ele diz assim: quem é, Senhor, para que eu creia nele? É uma pergunta até ingênua, de certa forma, não é? Quem é, Senhor? Ele não tinha compreendido aonde o Senhor Jesus queria chegar. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Eu pergunto a você nessa manhã: você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Talvez você possa devolver uma pergunta: mas quem é esse Jesus? Quem é o Filho do Homem? Quem é? Eu até quero crer, mas quem é ele? O Senhor Jesus diz assim: você já o tem visto. Interessante que aqui a gente sempre vai estar lidando com a perspectiva de ver, de visão. É a cura física, é a cura espiritual, são aqueles que veem e não veem, são aqueles que não veem e veem. Esse texto ele vai trabalhar muito essa perspectiva de ver, não ver, e aqui ele diz ao cego que agora enxergava fisicamente, mas que estava sendo curado da cegueira espiritual. Ele diz assim: você já o tem visto. Ele não podia dizer isso antes da cura física. E é aquele que está falando com você. Quem é esse Jesus? Sou eu. Sou eu, Filho de Deus. Sou eu que te curou. Sou eu que realizou esse milagre na tua vida. Sou eu esse que te fez enxergar e que você agora vê. Percebem? Você agora está vendo. E você está vendo porque eu curei você. E eu curei você porque eu tenho poder para curar você. E eu tenho poder para curar você porque eu sou o Filho do Homem. Porque eu sou o Filho de Deus. Porque eu sou o Senhor e Salvador. Porque eu sou desde o princípio de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque a cegueira espiritual tem cura, e a cura para essa cegueira espiritual é a fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque esse homem diz assim no verso 38, eu creio, Senhor. Não existe outra resposta para essa pergunta que não seja essa. E não existe outra forma de sermos espiritualmente curados senão através dessa resposta. Tem muito cego por aí querendo a cura e tateando
Quando falta energia, né, em casa, ou num ambiente que a gente não conhece muito, que a gente vai aqui, ó, tateando para não meter o dedão na quina de alguma coisa, não bater o joelho, não se machucar, não é assim que a gente faz. Tem muita gente buscando nos mais variados lugares. Sabe por quê, irmãos? Porque no fundo, todo ser humano tem sede de Deus, tem necessidade de Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Então, por mais que o pecado tenha bagunçado a coisa, por mais que o pecado tenha embaçado tudo, por mais que o pecado tenha nos separado, ainda existe dentro de nós essa necessidade de se religar. É por isso que tem gente que faz de qualquer coisa a sua religião. É a necessidade de religar, né? Religar está na origem da palavra, etimologicamente falando, religião. E as pessoas estão procurando, e as pessoas estão buscando, e buscam num lugar, e buscam em outro lugar, não é? Interessante que o homem mais sábio que já existiu no mundo, Salomão, ele também fez essa busca. Buscou no conhecimento. Ele diz, olha, tudo vaidade. Buscou na riqueza, tudo vaidade. Buscou nos prazeres da vida. Salomão teve centenas de mulheres. Tudo aquilo que o seu olho desejou, ele teve. Eu sempre digo isso, o poder de compra de Salomão é esse. Tudo o que o seu olho desejou, ele teve. Se alguém tem esse poder de compra, realmente você é rico. Realmente você tem condições, não é? Conclusão, não encontrei o que eu queria. Continuo vazio. Tudo isso, nas palavras de Salomão, foi correr atrás do vento. Qual é o sentido de correr atrás do vento? Quem é que corre atrás do vento? Se você enxerga alguém hoje correndo atrás do vento, a gente não é médico não, mas a gente passa o atestado. Correndo atrás do vento, atestado. Escreve lá o atestado. Você nem se tem remédio para isso. Foi essa a conclusão que Salomão chegou. Como ele, tantas e tantas outras pessoas continuam buscando, mas são cegas, não conseguem enxergar, não conseguem perceber, não conseguem ver. Mas existe cura para isso. O ponto que eu queria destacar é esse: existe cura para isso. Existe cura para a incredulidade. E a cura para a incredulidade é a fé em Cristo Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O Senhor Jesus está justamente dizendo que existem pessoas que vão, aquilo que eu falei, né, que enxergam fisicamente, conhecem, mas não compreendem. E ele veio para esse mundo para que essa coisa se estabelecesse de forma plena, para que o juízo de Deus fosse verdadeiro nesse sentido, para que a vontade de Deus fosse verdadeira nesse sentido. Os fariseus, homens da lei, pessoas estavam próximas ao Senhor Jesus, não é? Está aí, verso 40, na mesma hora disseram, olha, então a gente é cego. Eles eram cegos. Mas sabe o que é interessante? É que enquanto eles fossem cegos e achassem que enxergavam, eles estavam perdidos. Foi isso que o Senhor Jesus disse a eles. Acompanha comigo. Jesus respondeu agora aos fariseus. Versículo 41. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Espera aí, parece uma contradição. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanecem. Qual é o problema aqui? O problema é que aqueles homens eram, o coração daqueles homens era endurecido demais. É mais ou menos assim, a arrogância dos fariseus sempre salta nas conversas. A arrogância saltou no diálogo com o cego. Como dizer assim, você está querendo nos ensinar? Nós que somos estudiosos, nós que somos homens da lei. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, se vocês dizem que não são cegos, sendo cego, vocês não vão ter a cura. Porque o primeiro passo para a cura da cegueira espiritual é reconhecer que nós somos espiritualmente cegos
e que nós precisamos de Cristo. O primeiro passo para que possamos ser salvos é reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. Porque se a empáfia, se o orgulho, se a soberba for a tônica da nossa vida, para que Salvador, se você é perfeito? Você percebe que a sociedade hoje há um grande movimento, não é? No sentido de menosprezar o pecado, no sentido de dizer que o pecado não existe. Ora, se o pecado não existe, ninguém precisa de um Salvador. E aí eu posso pecar à vontade. E eu não vou ter nenhum crente me apurriando o juízo. Sabe qual é o problema desse negócio? É que o pecado existe, é que o inferno existe, e que aquele que é pecador e não confessa o seu pecado, ele vai estar eternamente no inferno condenado. Você quer pagar para ver? O problema é seu. Eu não quero. Porque jamais eu quero passar a minha eternidade sofrendo num contexto de condenação. Não, longe de mim. Eu quero passar a eternidade na presença do meu Deus. Eu quero passar a eternidade gozando da alegria, do privilégio da presença do Senhor. Aqueles homens não conseguiam enxergar, eles achavam que não eram espiritualmente cegos. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo assim, mas porque agora dizem, nós vemos, aí é que vocês permanecem no pecado, vocês não reconhecem a necessidade do Salvador. Vocês não se dobram. É a soberba, é o orgulho, é o amor ao pecado, é o amor às coisas dessa vida em detrimento do amor que nós deveríamos devotar a Deus e às coisas de Deus. Muitos que veem, não veem. Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam o Antigo Testamento aqui, no caso, né? As Escrituras. Eles conheciam a história, que, por exemplo, nós começamos a ler de Hebreus 11, dos patriarcas, eles conheciam tudo isso. Mas eles ainda não conheciam o Senhor Jesus. Verdadeiramente não. Eles até esperavam o Messias. Eles até almejavam que esse Messias um dia viria. Mas numa perspectiva terrena, numa restauração política. Esse talvez seja um dos grandes problemas da humanidade. Nós temos a nossa mente muito nas coisas desse mundo. Ah, meus amados irmãos, como nós somos tolos. E olha aqui, que todas as dicas, todos os sinais, todas as instruções já nos foi dada na palavra de Deus. Está aí Salomão, um homem riquíssimo, dizendo, olha, não vai por esse caminho. Os irmãos que já experimentaram aqui a morte de um ente querido, de alguém próximo a você, depois que morre, levou o quê, irmãos? O que é que leva? Não leva nada. Tempo desse aí estava Vitória e Davi já discutindo o que é que ia ficar da minha herança. Eu estou bem, não estou, irmãos? Um quer os livros, outro quer os carrinhos, quer os bonecos, os negócios, minhas coleções, né? Quem é de quem? Não, isso é meu. E eu vivo olhando lá, né? Mas vai ser essa a realidade. No dia que eu morrer, eu não levo nada. Acabou, fica tudo aqui. E quem ficar é quem vai dar destino. E o destino, o morto não vai optar, dizer, não, faz isso, não, acabou, está morto. Acabou, não leva nada. Mas aí é esse momento em que nós entramos na vida eterna. Ou para a condenação eterna, ou para a vida eterna na presença de Deus. O que é que nós queremos? Meus amados irmãos, a cegueira precisa ser curada o mais rápido possível. As pessoas estão cegas, caminhando a passos largos para a condenação eterna. A cegueira tem cura. E quando nós somos curados, nós temos a nossa vida verdadeiramente transformada por Deus. Esse talvez seja um dos grandes sinais que comprovem, de fato e de verdade, que nós fomos curados da nossa cegueira espiritual. É a transformação da nossa vida. Eis que tudo se fez novo. Nós somos agora nova criatura. Nós enxergamos. Aquele homem, quando disse, eu creio,
não é? O texto diz, nessa versão que eu li não fala, mas tem outra versão, provavelmente a sua, diz que ele se ajoelhou e o adorou. É como se naquele momento todo o seu corpo estivesse prostrado diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aí é o resgate. Veja, a salvação, quando aplicada na nossa vida, meus amados irmãos, resgata aquilo para o qual nós somos criados, o louvor e a glória de Deus. Está colocando as coisas de novo no prumo, no rumo. O homem está voltando a ser o que ele deveria ser, ou o que ele nunca deveria deixar de ser, um adorador. Alguém que foi criado para a glória, para o louvor do Senhor. De modo que quando nós falamos da cura dessa cegueira espiritual, nós estamos falando, irmãos, de algo que traz transformação na nossa vida. E aí rapidamente, eu estou fechando aqui, remeto mais uma vez para a história desse homem. Quando ele foi curado, ele publicamente professou a sua fé. Olha, quem é esse? Esse é aquele cego de nascença que pedia esmola? Não, está parecendo ele não. Ah, eu acho que é ele. O que é que ele diz? Sou eu. Ele não se esconde. Ele não se retrai. E olhe que ele estava vivendo um período, um momento em que aqueles que confessavam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas eram perseguidos. Os fariseus estavam na cola do Senhor Jesus, desde de João Batista. Lá, quando eu estava sendo interrogado pelos fariseus, tem um momento que ele perde a paciência e responde de forma irritada mesmo aqueles homens. Primeiro pergunta ele, você foi curado mesmo? Como é que foi isso? Ele conta a história. Mas não foi não. Chama o pai e a mãe. Esse aí é o filho de vocês mesmo, foi curado? Foi curado. Mas ele era cego? Era cego. Mas como é que foi isso? Não sei. Ele é grande o suficiente para responder. Pergunta a ele. Aí dispensa o pai e a mãe. Aí volta o cego. Ou o ex-cego. Rapaz, como é que foi? Eu já contei a história para vocês. Vocês querem saber de novo? Por quê? Vocês estão querendo ser seguidores do Senhor Jesus? Olha, percebe a ironia? Só é irônico nesse nível quem tem coragem. Só tem coragem quem foi transformado e remido pelo sangue do Cordeiro. A cura nos transforma e nos dá a coragem de publicamente expressar a nossa fé. Eu fui salvo pelo Senhor Jesus, eu fui curado pelo Senhor Jesus, mas você vai ser cancelado, não importa, no céu eu não vou ser cancelado, ou do céu eu não vou ser cancelado. Eu posso perder tudo nesta vida, o que eu não quero é perder a vida eterna. Tudo aqui passa, meus amados irmãos. Veja a transformação ocorrida, a transformação social, a transformação física, a transformação de postura desse homem. Ele não é mais, me permita essa expressão, até não é para que não haja nenhuma distorção, mas usando o termo pejorativo, porque esse é o termo que a sociedade usa, não é que eu concorde com ele. Mas ele não é mais aquele ceguinho que fica ali pedindo esmola. Ele agora vê. A sua vida está restaurada. Os irmãos percebem? Socialmente agora, ele pode expressar-se de uma forma melhor. Sabe por quê, irmãos? Ele viu o poder de Deus. E quando eu digo que ele viu o poder de Deus, não é trocadilho não. Literalmente ele viu o poder de Deus. Ele experimentou o poder de Deus. E olha, irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Temos que ser moderados? Temos. Temos que ser sábios? Temos. Mas covardes não. Estamos caminhando para dias em que vamos ter que ter mais firmeza para confessar e para professar a nossa fé. Pode ter certeza disso. Já tem pessoas olhando para os cristãos hoje, aqui no nosso país, na nossa convivência, de forma atravessada. Pode ter certeza disso. Mas se você foi curado, espiritualmente falando, se você antes não cria e hoje você crê, se Deus transformou a sua vida, você agora tem coragem. Você agora é uma nova criatura.
E nós precisamos continuar pregando a mensagem do Evangelho a tempo e a fora de tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um bocado de cego por aí afora, precisando de cura. E como eu falei, não existe outra forma de curar, senão crendo, senão tendo fé. Não se engane com isso. Tem pessoas que estão muito próximas. O termozinho aqui, repetido V, né, o verbozinho no grego, ele traz a ideia de alguém que está muito perto, que às vezes até pode ferir a vista de tão próximo que está. Não se engane, tem muita gente que está muito perto do sagrado, mas que ainda não conhece a Cristo. De modo que nós devemos continuar pregando o Evangelho, falando a verdade de Deus. E como é que é isso, pastor? Você vai dizer aquilo que Deus fez na sua vida. Você passou por essa cura? Você era cego e agora vê? Você agora enxerga o poder de Deus? Você antes era incrédulo e agora você crê? Qual foi a resposta do homem? Eu creio. Prostrado, adorou o Senhor Jesus. Se você crê, leve a sua fé para outras pessoas. Pregue o Evangelho. O mundo está cheio de cegos que precisam da cura que só o Senhor Jesus pode dar nas suas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Por esse testemunho, ó Deus, tão impactante na nossa vida. E nesse instante, ó Deus, nós clamamos e pedimos, se porventura alguém que nos escuta, hoje ou em outro momento, necessita e precisa dessa cura espiritual, desse novo nascimento, da salvação, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa produzir essa obra em cada vida, em cada coração, ó Deus. Que o Teu nome seja glorificado no nosso meio. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo aqui presente, para que possamos ter a coragem, a força necessária para pregar o Teu Evangelho, para anunciar ao mundo que só Jesus salva, para dizer às pessoas que é pela fé, que elas precisam crer no Filho de Deus. Abençoa o Teu povo e abençoa a Tua igreja. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.